Boa noite! Estamos aqui ao vivo para falar com uma aluna do Método NutriKids. Afinal, estamos com as inscrições abertas e por isso eu sempre trago aqui alunas para contar a experiência delas dentro do meu curso e programa de mentorias Método NutriKids, para inspirar você, Nutri, que está com ainda receio, medo, se entra, se não entra nesse curso. Então, nada melhor do que trazer as alunas do Método NutriKids para contar sua experiência e resultados que tiveram entrando no Método NutriKids. Se você não sabe, as inscrições estão abertas e somente hoje tá rolando um desconto de R$500. Então, se você deixar para se inscrever amanhã, você já vai pagar mais caro. Então, conselho de amiga, decide hoje entrar no Método NutriKids. Dá o seu jeito, dá o seu pulo. Quem quer, dá um jeito. E com certeza você não vai se arrepender. E eu vou te contar aqui com a ajuda da NutriFran. Ela vai entrar aqui comigo na live pra gente conversar um pouco da experiência dela. Vamos ver se ela já vai aparecer. Deixa eu ver se eu acho a NutriFran aqui. Franciele, se você já estiver aqui, me dá um oi para eu te convidar. Que eu não te vi entrando. Mas até ela entrar, eu vou contar assim um pouquinho do porquê desse título. Por que a gente decidiu colocar esse título na live. A Fran, ela entrou no Método NutriKids e ela só entrou porque eu insisti muito. Ela tava com muito medo, com muita resistência. E a gente conversou muito no direct. E ela entrou, inclusive, no último dia de inscrições do método. Porque eu insisti muito, conversei muito com ela. Sabe por quê? Quando se fala assim, eu não vou entrar porque eu não tenho dinheiro, a questão não é o dinheiro, a questão é falta de confiança em si. Falta de acreditar no seu potencial, na sua competência como nutricionista infantil. Por quê? O método NutriKids, ele já é validado, ele já dá certo. As pessoas já aplicam, já tenho várias alunas com resultados muito bons aplicando o meu método. Quando a Nutri não entra no Método NutriKids, é porque tá com medo dela não conseguir os mesmos resultados. E a Fran, foi isso que aconteceu. Cadê você, Fran? Não tô achando, a Fran não entrou ainda. Mas eu vou continuar falando aqui sobre o caso. Quando ela entrar, ela confirma aqui pra gente. Com a Fran, foi isso que aconteceu. O que aconteceu com a Fran? Ela estava trabalhando, a única coisa que ela estava fazendo como nutricionista quando ela entrou no método, menos de um ano atrás, era nutrição escolar e ela ganhava menos de R$500. Era o único salário que ela tinha. E aí, quando ela entrou no Método NutriKids, a gente foi trabalhando muito essa crença limitante sobre o dinheiro, nessa questão com o merecimento. E aí, as coisas estavam começando a fluir. Ela depois mandou uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram contando que ela havia fechado o primeiro programa nutricional dela. Ela tinha fechado ali R$980 à vista de um único paciente. E aí ela começou a entender que ela tinha um potencial. E quando a Fran não entrou ainda, Fran, tô te esperando. Gente, eu vou pegar o meu outro celular pra mandar uma mensagem pra ela, tá? Mas eu já vou continuar. Ah, entrou. Então, deixa eu adicionar aqui. Deixa eu te convidar, Fran. E aí, quando ela entrou no Método NutriKids, ela começou a entender o potencial que ela tinha. Franci... Deixa eu ver como é que é o teu arroba. Franciele.nutriinfantil. Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Tá aparecendo pra você, Fran? Aê! Oi!
Tudo bem, desculpa a demora, tá? É porque eu peguei trânsito, porque eu tava na clínica. Aí eu vim correndo. A desculpa é super aceita. Super aceita. Tá ocupada. E aí, contando já um pouco da sua história, de quando eu tava lá no direct, convencendo você. Foi no WhatsApp, na verdade. Foi, né? No WhatsApp, convencendo você de entrar Sim, no método. E aí eu expliquei como foi difícil convencê-la. Você entrou no último dia praticamente de inscrição. Mas conta foi. você como foi essa experiência. Primeiro eu já vinha namorando a Déia há muito tempo, né? Eu acho que eu fiz mais ou menos uns 4 cursos gratuitos antes de fazer o curso mesmo. E aí fui. Só que eu tinha muito medo de investir, não somente pelo valor, mas pelo momento que eu vivia, né? Com filho pequeno, eu ganhava muito pouco. Na verdade, quando eu entrei mesmo no método, eu estava ganhando R$ 350. Então, assim, era ali o dinheiro e eu ficava naquela. Eu pago a escola do menino, eu pago outra coisa, o que que eu faço com esse dinheiro, né? E ela falou assim, mas se eu via tantos depoimentos e eu via que funcionava, eu falava, vou tentar. Em algum momento eu vou conseguir tentar. E aí fui, por algum tempo aí, prorrogando e tentando entrar e aquela coisa toda. E aí eu falava assim, não, mas vai dar certo. Comecei a aplicar o que eu aprendi já nos cursos gratuitos e eu comecei a ver evolução. E eu sempre falava com a Déia, eu consegui vender um plano, consegui isso, consegui aquilo outro, consegui evoluir um paciente. E ela ficava super feliz. Ela falava, o que, que você está esperando para entrar no curso? E eu ficava, gente, mas será que é possível? Será que realmente vai dar certo, né? E aí foi que eu realmente falei, não, não dá para ficar, não dá para continuar assim. E se eu quiser evoluir, eu realmente vou ter que investir. Eu vou precisar de algo a mais. E será que foi o meu ou foi o dela que deu uma travadinha? Alguém me dá uma resposta aí no, se é o meu ou se é o dela que tá travado? Eita, acho que era o dela. Vamos ver se ela consegue voltar. Então, ela tava falando, gente, quando ela entrou no método, ela ganhava R$ 350. Era a única renda dela no mês. E aí, ela ganhava isso trabalhando numa escola, como nutri infantil. Então, ela já estava atuando na área, mas não estava sendo bem remunerada, sendo que lá no método ensina a ganhar a escola mais de R$ 1.000 no mínimo, 1.500, R$ 2.000, dependendo do que você consegue fechar nessa escola. E aí, já na conversa, a gente foi falando sobre isso, né? Que já não valia a pena ela ficar naquela escola se não aumentasse ali o valor dela. E aí, um pouquinho depois, ela já saiu dessa escola e foi ingressar no consultório, que era algo que ela tinha muito medo, muito receio. Vamos ver se ela vai voltar. E aonde eu quero que vocês entendam como que ela saiu de 1.000 para R$ 5.000 em um mês de faturamento. E agora o grande questionamento dela é: preciso de mais horários onde eu atendo, porque eu não estou dando conta. Né? Ela tem um dia inteiro numa clínica e ela está precisando de mais horários e está vendo aí como é que vai fazer, porque ali na clínica onde ela está tem poucos horários para ela. Então, olha que incrível. Fran voltou, não tem problema, Fran, vamos continuar. Vou te chamar de novo, tá? Franciele.nutri. Convidei. Vamos ver se vai dar. Tá chamando, Fran?
Vê se chamou. Por aqui chamou. Voltou, gente? Ah, vamos ter Travou tudo aqui. Onde que travou? Você estava falando que você tinha medo do investimento, aí você começou a aplicar o que eu ensinava de forma gratuita e foi vendo que dava certo. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a fluir. E aí eu tinha poucos pacientes inicialmente, mas eu não deixava de acreditar que um dia daria certo. Eu sempre falava, se aconteceu, se deu certo para outras pessoas, eu vou fazer, mesmo que eu ainda não acreditava lá no fundo, assim, eu vou conseguir alcançar. Mas eu pensava assim, se eu pagar o curso aqui, conseguir ali um salário, alguma coisa que der para mim me estabilizar, eu já tô tranquila, já dá para ir. E aí a meta inicialmente era essa, era apenas isso. E aí eu falei, não, vou trabalhar como se eu fosse ganhar muito, mas não vou esperar que vai vir de mão beijada. E fui. Meti a cara, engoli o método, eu entrei por recorrência, então eu não recebi tudo de uma vez, eu fui recebendo, né, gradualmente. Mas assim que lançava já um módulo, eu ia lá, engolia o módulo. E até hoje eu não consegui terminar de ver as aulas, porque eu faço assim, eu vou e assisto tudo muito rápido. E aí eu preciso ir voltando nas aulas e revendo. Então a mesma aula, às vezes, eu assisto 5 vezes, sei lá. Eu faço muito isso. E me ajuda muito, então me ajuda a memorizar. E eu vou sempre fazendo isso e revendo materiais. Teve materiais que eu já montei 3 vezes o mesmo material, para estar sempre aperfeiçoando. Então, assim, eu consegui estabelecer uma rotina para mim, mesmo com filho pequeno, mesmo cuidando de casa e de tudo. Eu consegui estabelecer uma rotina e coloquei na minha cabeça, é a minha empresa. Eu preciso trabalhar de segunda a sexta como se eu estivesse batendo ponto. Fui e fiz. Então não interessa o que eu estivesse fazendo. Se era montando material, se era montando post para o Instagram. Não interessa. Eu estava trabalhando. E assim eu consegui fazer o meu ano todinho de 2022. Trabalhei muito, muito, muito mesmo. Mesmo ainda não vendo retorno. E fui trabalhando. E aí foi começando a vir aos poucos os pacientes. Um mês eu tinha 2, no outro mês eram 3, no outro eram 4, e foi subindo gradualmente. Quando eu cheguei em 1000, eu estagnei. E aí eu não conseguia entender o porquê que eu estava estagnada, né? Fiquei naquela, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que não vai pra frente? Por que que eu não consigo evoluir, mesmo achando que eu tô fazendo tudo certo? E aí eu resolvi calçar o chinelinho da humildade. Fui lá no método, fui no grupo, pedi socorro mesmo. Falei, gente, me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu não levo muito as coisas pela emoção, sabe? Então eu sempre coloquei assim, olha, eu estou fazendo tudo teoricamente certo. Teoricamente o que eu aprendi, eu estou pondo em prática, mas eu sei que tem caminhos que eu preciso percorrer e que eu vou quebrar a cara para aprender no meu percurso, né? É lógico. Então eu fiz muitas parcerias que deram errado. Eu escolhi trabalhar de várias maneiras e eu percebi que aquilo não era a melhor forma que eu tinha escolhido e aí eu precisava dar 2 passos para trás antes de dar um passo para frente. Mas é o meu processo. Então, a partir do momento que eu reconheci que eu precisava de ajuda, que o pessoal me deu grito lá, né, no meu grupo, e eu fui tentando mudar, tentando ajustar, as coisas foram melhorando também, e aí eu comecei a evoluir assim. Então, de novembro para cá, finalzinho de novembro, eu estava ali com 2 pacientes. Quando foi início de novembro, foram 3, na outra semana 4, na outra semana 5, 6, 7. Eu fechei dezembro com 8 pacientes por semana. E aí, agora, estou conseguindo manter também o mesmo ritmo em janeiro, que eu tava assim, morrendo de medo de dezembro e janeiro. Porque eu pensava, meu Deus, é férias, o povo vai viajar, ninguém vai querer consultar, eu tô lascada. Eu pensava, era assim. E aí, assim, graças a Deus, a minha realidade foi muito diferente. Não teve férias que interviu, não teve nada que mexeu. Pelo contrário, eu percebi a dedicação dos pais em realmente ter colocado a meta de querer consultar comigo. E muitos pais falaram, Fran, eu juntei o dinheiro para estar aqui consultando com você.
Então, assim, eu percebi que o problema realmente não era o externo, o problema era eu. A partir do momento que eu coloquei como meta eu trabalhar por isso, eu correr atrás por isso, e eu não coloquei empecilhos, as coisas fluíram. Muito. Graças a Deus. Então, assim, 2022 foi uma loucura na minha vida. Eu virei de cabeça para baixo, eu me desmontei inteira e estou me reconstruindo de novo. E tudo isso foi depois do método. Então, assim, se eu sou a Franciele que eu sou hoje, é graças a Andréa Lins. Independente se foi o anúncio lá do Facebook, mas eu falo, foi Deus que mandou ela para mim. Com certeza foi. As nossas vidas se cruzaram com a ajuda do gerenciador de anúncios. Eu acredito nisso também. Olha, você e esse título que a gente colocou aqui é justamente por isso, porque quando você veio pedir ajuda lá no Telegram, e o interessante é isso, dentro do método tem que pedir ajuda. Mas são pouquíssimas nutris que de fato usam dessa ajuda, né? E muitas ficam lá patinando sozinhas no canto, acham que só elas que não estão dando certo. Na verdade, não. As nutris que decolaram são as nutris que mais perguntavam, que mais estavam nas guias, que mais estavam ali no Telegram pedindo ajuda. E a gente está aí para isso. Então, quando você pediu ajuda, você falou assim, Déia, eu não sei o que acontece, mas eu não saio dos R$ 1.000. E aí, o que é que você mandou junto com essa mensagem? Qual era a sua grande dificuldade naquele momento? Converter. Converter para consulta, né? As mães entrando em contato e você não estava conseguindo converter. E onde que a gente aprende isso? Em algum lugar? Faculdade? Pós? Se aprende? Não mesmo, eu saí da faculdade sem saber nem como que eu ia chegar numa clínica para atender, como que eu ia procurar para atender. Eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer isso. Eu tive, graças a Deus, uma base boa de materno-infantil na faculdade. Foram só 40 horas, mas eu tive um exemplo de professora a seguir, assim, ela era muito competente. Mas realmente era pouco tempo. Não era uma coisa tão abrangente, uma coisa que te dava um caminho, um norte, né? Que esclarecia tanta coisa. Então, mesmo assim, eu fiquei muito perdida, né? Tanto que eu fiquei 2 anos sem atuar. Fiquei 2 anos trabalhando de CLT, numa empresa, porque eu não queria arriscar, tinha medo, não sabia como que ia ser. Então, fui empurrando com a barriga e pensei muitas vezes até em desistir da nutrição, porque eu pensava, para eu conseguir ganhar bem, eu tenho que estar numa empresa, eu preciso estar de carteira assinada, eu não vou conseguir isso por agora mesmo. A maioria das minhas colegas que conseguiram foram indicação ou foi alguma coisa, né, ali já estava meio que arranjado, então pra mim não vai rolar. Eu pensava assim, eu saí pensando assim, então assim, agora sou eu por mim, não sei o que eu vou fazer. E a sua paixão? Você já sabia que queria nutrição infantil desde a faculdade? Na verdade, eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, eu passei por vários momentos da faculdade que eu me apaixonava por uma área diferente. A nutrição infantil sempre foi uma delas. É tanto que eu fiz a matéria 2 vezes, tá? Porque dentro da minha graduação não foi nada fácil. E no meu último período eu perdi a minha mãe. E eu já tava, assim, quase formando. E aí veio isso e mexeu muito comigo, me abalou muito. Eu não consegui fazer as últimas provas. E eu me enrolei toda na graduação. Mas eu precisava terminar. E a minha professora virou pra mim, muito carinhosa, e falou comigo assim, Fran, eu conheço sua luta, eu conheço sua dedicação e eu vou te ajudar. Você vai fazer pra mim uma prova, você vai fazer o trabalho, eu sei que você consegue, eu sei que você tem capacidade. E eu virei pra ela e falei assim, não, eu não vou fazer sua prova. E ela falava assim, nossa, mas você vai pagar de novo a matéria? Eu falei, vou. Eu vou pagar porque é uma matéria que eu quero aprender, é uma matéria que eu preciso aprender. Se eu realmente quero atuar com isso, eu não vou só passar por passar. Eu preciso ter certeza que eu tô pronta pra fazer essa matéria. E aí eu fui e repeti a matéria. Eu repeti porque eu realmente queria repetir a matéria. E eu fiz ela de novo. Então eu tive uma base boa, apesar, né, de todas as dificuldades que eu passei.
Eu consegui realmente aprender o que eu queria. E só que assim, fui empurrando, sabe? Aí eu colocava muitas coisas na minha cabeça de que eu não ia dar conta, de que para eu conseguir atender eu precisava de uma pós, porque, mas eu não tinha pós, como que eu ia atender? Eu tinha muito isso, sabe, na minha cabeça. Era muito forte isso pra mim. E aí veio a minha gravidez, eu sempre estudando muito por conta da gestação. E aí depois meu filho nasceu e eu sempre pensando, podia fazer uma pós, podia fazer uma pós. Cheguei a me inscrever na pós e cancelei. Falei, não, eu não vou fazer essa pós, porque não é isso realmente que eu quero. E eu vou me inscrever no método, porque eu sei que lá eu vou conseguir enxergar o futuro. E aí foi isso que eu fiz na época. Eu cancelei a pós, sem ter começado, e fiz o curso do método. Porque pra mim era o que eu realmente ia dar certo. E aí foi. E deu medo essa decisão? Demais, né? Demais. Primeiro que eu já tinha levado várias tapas na cara, porque eu tinha uma amiga que me cutucava e falava, você toma vergonha na sua cara, você é graduada, você não precisa de pós-graduação para atender quem você quiser atender. E eu ficava, não, mas eu não sei o que, eu tarará. E, assim, muito engraçado que o meu primeiro paciente infantil foi, assim, meio que empurrado mesmo. Porque era uma amiga minha, que hoje não mora mais na minha cidade, mas ela vinha aqui na minha cidade e queria consultar comigo. Aí ela falou assim, eu não quero saber, você vai cuidar do meu filho. Então, se você não tá atendendo, você arruma um lugar para você atender, porque eu estou indo aí, você vai atender ele. E aí foi isso que eu fiz. Na época eu tava com meu bebê, na clínica que eu consultava ele, eu perguntei ao pessoal, falei, gente, e aí, como é que eu faço? Eu sou nutricionista, eu queria atender aqui. E aí eles me abraçaram, me acolheram super bem, e eu comecei a atender lá. Só que aquela coisa, né? Daí a gente fica sempre achando que é a clínica que vai dar a gente os pacientes de mão beijada, que a gente tá ali, então agora eu tô atendendo aqui, tá tudo certo. E na verdade não é nada disso, né? É a gente que precisa aprender a fazer o nosso corre. Enquanto a gente não se posicionar de uma forma diferente, não se estruturar e mostrar para as pessoas o nosso valor, ninguém vai te valorizar se você não se valoriza. Né? E foi muito isso que eu aprendi. Pode continuar, tá? Eu falo demais. Pode falar. E aí foi isso que eu aprendi. E aí eu fui aos poucos entendendo por que os pacientes realmente não estavam vindo. O porquê que apesar de me dedicar tanto e de achar que eu estava fazendo o meu melhor, mesmo assim eu não via o retorno. E que isso acaba desestimulando demais a gente, porque a gente não vive por dinheiro, mas o dinheiro ele é necessário. Então eu ficava muito nesse impasse. E aí eu não conseguia ir pra frente. Não conseguia abrir a minha mente para ir pra frente. E assim, eu precisei realmente quebrar isso para entender que só assim que eu ia pra frente. Então, não foi nada de mão beijada. Até hoje, as fotos que vocês acham no meu Instagram fui eu que tirei, tá? Eu que tiro, eu que edito, eu sou a blogueira, a marqueteira, a empresária, a secretária, tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, graças a Deus que eu tô tendo a ajuda das meninas da clínica para mexer com a minha agenda. Mas era tudo eu. Era tudo eu. Até hoje, ainda uma boa parte sou eu. Mas eu nunca coloquei isso como empecilho. Nunca coloquei isso como empecilho. Eu sempre fui e fiz. O meu primeiro post no Canva dá vergonha de ver. Dá vontade de rir, ou então de chorar. É uma tristeza de verdade. Mas eu fui evoluindo, eu fui aprendendo com os meus erros. Eu fui aprendendo a ver o que estava engajando, o que não estava. O que mais fluía quando eu postava. E aí eu sempre voltava no método, olhava as aulas, estudava de novo o que fosse preciso, voltava de novo e tentava novamente. Então, assim, eu nunca desisti. E até hoje não desisto. Essa não. Então, assim, eu vou vencer nem que seja na, na ignorância. Perfeito, Fran. É importante dizer que, assim como você tem várias nutris aí com medo dos primeiros atendimentos, né? Estão aí graduadas, não saem de casa, não aparecem, não se divulgam. E o quanto o método NutriKit traz essa coragem de quem nunca começou a começar de fato. Né? E como foi seu primeiro atendimento depois do método NutriKit? Você estava segura? Sabia o que ia fazer? Tinha os materiais que você precisava?
Totalmente. Na verdade, eu já comecei a ter essa segurança antes do método. Quando eu já consegui assistir às aulas gratuitas e comecei a pôr em prática, eu já comecei a ter segurança. Porque, graças a Deus, eu sempre tive, assim, muita facilidade com falar, com conversar. Então, eu nunca me escondi, nunca coloquei isso como uma barreira. Então, eu sou assim mesmo, eu converso muito, eu falo muito, eu quero conversar onde eu chego, eu quero me conectar com pessoas onde eu chego. Então, nunca foi uma dificuldade para mim. Mesmo quando eu tinha uma certa insegurança, eu tentava não mostrar isso para a pessoa. E não colocar isso como assim, não, eu colocava, não, tudo bem, é isso mesmo? Tá. E aí depois eu olhava se era isso mesmo, mas eu ia, sabe? Com medo, mas eu ia. E aí agora é muito engraçado porque depois do método eu já corri, peguei os materiais, saí imprimindo tudo que eu tinha para imprimir, para levar para o consultório. Eu ficava muito tempo para montar uma consulta, porque eu ficava naquela insegurança, mas se a criança não gostar disso, e se isso não der certo, e se aquilo outro não der certo. Quando eu parei de enxergar as coisas de uma forma tão metódica, minha vida fluiu no consultório. Porque hoje eu dou um leque de aberturas para as crianças. Então eu levo os meus materiais, eu levo os alimentos e eu vejo o que a criança vai dar abertura. E mesmo assim eu consigo olhar e evoluir o paciente. Porque eu consigo entender a diferença. Uhum. Então eu vou muito mais na onda da criança e ali eu vou usando minhas ferramentas, as minhas táticas, porque as suas consultas gravadas me ajudaram muito. Porque, assim, sem elas antes eu ficava muito travada. Mesmo que era com uma criança, mesmo que não tivesse o pai perto, mas eu ficava travada. Era o medo de não evoluir o paciente, o medo de não dar certo. Então, hoje eu entendo que eu não sou Deus, que eu preciso de outros profissionais, que eu posso lidar com isso de uma maneira mais leve, que eu posso pedir ajuda quando necessário, que eu vou ter essa ajuda de uma forma mais clara. Então hoje eu não deixo de participar de mentoria, sempre que eu posso, eu tô lá assistindo. Nem que for só ouvindo lá no áudio, para na hora que eu precisar dar meu grito, mas eu não deixo de estar presente e realmente de viver o método. Porque não é só você pagar o curso, assistir uma aula e querer que a coisa aconteça, né? Que a coisa flua sozinha. Então a gente precisa realmente dar a cara a tapa e fazer o que é necessário. E eu faço o que é necessário. Eu não deixo de fazer o necessário. Tem que ser guerreira, né, Fran? E pela sua fala, as pessoas já entenderam que é isso que você é. Você é uma mulher bem guerreira. E eu acredito que a sua maior motivação seja... É um filho, né? É um homem, Sim, né? é o menininho. E aí, muitas mães de bebês pequenos acabam colocando o filho como um empecilho, mas na verdade tem que ser a motivação, né, para querer fazer a coisa dar certo, né? Porque você está fazendo ali para você, para sua vida, para sua comodidade, né, para sua alegria, realização pessoal, mas também para poder dar a vida que a gente tanto sonha em dar para os nossos filhos, né? E E aí, tirando a comodidade. isso. Porque tem que dar Porque certo. hoje eu não deixo. Hoje eu não deixo de estar no consultório, de estar trabalhando para estar numa empresa que eu preciso me dedicar 100% para a empresa e não dar atenção para o meu filho. Hoje eu consigo controlar os meus horários, eu consigo ser por ele. Hoje eu estou atendendo desde 8h30 da manhã e cheguei em casa agora, mas eu não me sinto culpada, porque eu sei que é por ele. Eu sei que é por ele que eu estou fazendo. Amanhã eu paro um pouco e dou atenção para ele, tá tudo bem? Consegue ter horários mais flexíveis, né? Sim, E com aí, certeza. então, assim, na verdade, a gente colocou aqui de 1.000 para 5.000 em um mês, mas esses 5.000 foi quase 6.000, né? Que você chegou ali em dezembro. Faltou um Sim, pouquinho. foi. Foi. Quase que eu recebi meu troféuzinho. Mas já já não vai demorar muito, não tem dúvida. Sim. E aí, você, para quem não sabe, a gente está enviando agora esse troféu aqui para quem consegue chegar no faturamento de no mínimo 6.000 e a Fran já vai chegar a ganhar esse troféu sem dúvida. Você foi lá, pediu ajuda, disse que não estava saindo ali dos R$ 1.000 por mês e a gente, né, foi ali te falando. Você chegou a aplicar aquilo que foi falado, conseguiu converter Sim. clientes. Foi isso que fez você, de um mês que era, você tinha faturado ali R$ 1.000, aí você mandou um print um pouquinho depois dizendo que você tinha feito R$ 1.900
E aí, Foi. no mesmo mês, você chegou, corre aqui, ideia. Eu cheguei a 5.200 ou 500, alguma coisa, não me lembro. O que, qual foi o que fez esse salto acontecer em menos de um mês? Eu tinha muito medo, na verdade, de impor o meu valor também para os pais, né? Então, mesmo que eu mandava ali a mensagem, que eu respondia e tudo mais, mas ainda tinha aquela insegurança na hora de fechar, sabe? Então, às vezes, eu acabava não mostrando isso para o pai da forma correta. E aí, eu sempre comecei a fazer o quê? Ali, o pai mandava a mensagem, naquela questão eu tinha uma certa dúvida de como responder, eu corria lá nos prints das meninas. E olhando e estudando, e eu falava assim, peraí, é assim que eu vou responder. E eu ia lá e respondia. E aí foi começando a dar certo. E aí é uma maneira também de se conectar, né, com as pessoas, porque as pessoas começaram a entender que não era só pelo dinheiro, que eu não estava atendendo só por atender, ou que eu não estava atendendo de qualquer maneira, porque eu tinha um valor. É um trabalho diferencial que merece ser reconhecido de uma forma diferenciada. Perfeito, isso aí. E ó, você teve dificuldade de pagar as parcelas porque você tinha muito medo de entrar. Você conseguiu pagar tranquilamente, parcela mês a mês, do método? Não, o valor que eu recebia dava tranquilamente para pagar a parcela, mas eu, não só por insegurança, mas também porque foram dois investimentos juntos, né? Foi a escola do meu filho, que eu matriculei ele sem ter dinheiro para pagar, só porque eu precisava dar um jeito de conseguir paciente trabalhar. E o método junto. Então apertava. Mas meu marido também me ajudava muito. E o que eu conseguia receber do método, tipo assim, era maior que o valor da parcela. Era maior que o valor da parcela. Mesmo nos primeiros meses que eram difíceis. Então, se eu não me engano, acho que ele pagou para mim só a primeira parcela. E as outras a gente conseguia ter o retorno, mesmo com dificuldade. A gente ia suando e ia levando. E deu tranquilamente. Mas saber fazer todo esse rebolation também, né, do financeiro, para você realmente saber investir da forma certa no momento certo. Porque eu acho que é uma dúvida também. É questão de prioridade, né? Dá pra ver que nesse Exatamente. momento da sua vida que você entrou no método, você colocou isso como prioridade. Eu vou fazer dar certo. E aí a gente acaba Exatamente. realmente, às vezes, se apertando, porque investe em conhecimento. Às vezes a gente se aperta aqui para lá na frente a gente ver dinheiro. Porque se a gente Exatamente. não tomar essa atitude de coragem, porque é uma atitude de coragem, você estava ganhando 350 por mês e se inscreveu num curso que ia se pagar ali 200 e poucos por mês, você teve coragem de fazer isso, né? E Exatamente. aí colocou isso como prioridade e falou, ó, não tem outra opção, vai dar certo. E aquela coisa de sempre de assistir as aulas, ir aplicando e pedindo ajuda. E é claro, é o seu dom, o seu talento, o seu carinho com os seus pacientes. O que os seus pacientes estão dizendo sobre o seu trabalho? Não, hoje tá uma situação assim que tá difícil, viu? Os meninos endoidam das mães pra ir pra consulta. É loucura. Uma paciente minha, há pouco tempo atrás, fez uma coisa que a mãe dela ficou retada com ela, assim. Ela tava viajando de férias. A mãe me ligou, Fran, fulaninha não vai na consulta hoje porque ela está viajando. A menina endoidou que precisava vir embora da viagem. A mãe dela foi lá buscar ela, achando que era alguma coisa que estava acontecendo. Quando chegou, porque eu queria ir na consulta com a tia Fran. A mãe dela quase morre, quase morre. E assim, é muito gostoso, sabe? Receber o carinho dos pacientes, porque sempre eu recebo áudio, vídeo, as mães me relatando. Fran, fulaninho disse que tá com saudade de você. Fran, que dia que tia Fran vai vir brincar? Mas que dia que eu tô indo brincar com tia Fran? Sabe? E foi se criando, assim, esse carinho. E realmente é muito gostoso. E eu realmente deixo os meninos bem à vontade. Eu viro outra criança quando eu tô com eles. Então, a gente fica ali super à vontade. Não tem jeito, né? E os meninos morrem de amor e eu também morro de amor por eles. Hoje uma paciente saiu chorando do consultório porque era a última consulta dela. E eu quase choro junto, porque não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas foi a última. Por quê? Porque você deu alta? Então, a gente na verdade não chegou a dar alta, mas é porque eu precisei que ela fizesse um outro tratamento Sim. antes de realmente voltar para terapia. Uhum.
Então, foi uma pausa, não foi uma alta. Ah, tá. Não, tudo bem. Às vezes a gente tem que abrir mão do nosso pensando no bem da criança, né? Isso aí, isso é É, sim, uma nutri que pensa no melhor para o paciente. Parabéns. E Fran, obrigada. antes e depois do método? Odeia, não consigo nem explicar, porque eu ainda não consegui associar o que está acontecendo na minha vida. Porque de praticamente 2 meses, né? Final de novembro pra cá, minha vida deu um capote de novo. E aí agora não é só o capote de estar trabalhando muito. Agora é o capote de, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Pra onde que eu tô indo? O que que eu vou fazer da minha vida? Seus problemas são outros agora, né? Exatamente. E também não só o reconhecimento que eu tô tendo, né, na minha cidade, na minha região, de outros profissionais, mas também é tudo, assim, sabe? Junta tudo. Agora, com 2 meses depois desse batedor, né? Assim, 9 meses de método, eu tô indo abrir a clínica. Então, eu ainda não consegui processar todas essas informações, mas estou indo. Você achou que ia ser tão rápido assim? Nunca, 5 anos pra lá, assim, eu nem era uma meta, pra ser sincera. Não era. Minha meta, quando eu entrei no método, era 3.000, né? Era a minha meta quando eu entrei. Então, assim, se acontecer, tá tudo certo. Mas se não acontecer também, e der ali pra viver, tá bom. Eu pensava assim, do nada, eu dobrei a meta. Ai, vai dobrar mais. Sem E dúvida. tô indo muito mais além do que eu tinha sonhado na vida. Porque eu nunca sonhei em ter uma clínica. Era uma coisa, assim, muito distante pra mim. Muito discrepante. Era uma coisa que eu pensava assim, tá bom, se um dia, né, der certo. Se um dia, né, for necessário, beleza. Mas eu posso ali só, tipo, trabalhar ali numa clínica, alugar uma sala, fazer do jeitinho que eu quero, tá bom. Nunca na vida sonhei com isso. Então eu falo assim, Deus foi muito mais generoso comigo assim do que um dia eu podia pedir ou sonhar. E se você aquele dia não tivesse me ouvido e não tivesse entrado no método NutriKids, como seria a Fran hoje? Estagnada, estressada provavelmente, não ia que. Outra coisa que importante que eu não falei. Eu tava vivendo de crise de ansiedade. Eu tava vivendo assim. Porque era muita preocupação, era financeiro, era tudo. Então era muita crise de ansiedade. Início de mês era uma loucura. E assim, agora que eu consigo pagar as minhas contas todo mês, dormir com a minha cabeça tranquila, sabe? Minha qualidade de vida melhorou. Então, assim, não é só. É pela saúde, é por tudo, sabe? Entende? É muito complexo. Uhum. Tirando a minha história de vida, que eu nem vou entrar em detalhe aqui, porque é coisa demais, né? Então, é muito complexo. E eu acho que eu estaria uma mãe sobrecarregada, infeliz por estar só em casa cuidando do filho, porque apesar de amar muito meu filho, de tudo que eu faço por ele, eu sou mulher, eu quero ser importante, eu quero sair de casa, eu quero trabalhar, eu quero ser útil, sabe? E a maternidade me deixou muito estagnada, porque já vivei na pandemia. Então, assim, eu nem sei explicar, assim, hoje eu saio, volto cansada e dou graças a Deus, feliz da vida, por ter trabalhado o dia todo, por as coisas estarem dando certo, sabe? Mas assim, eu ainda não consigo associar ainda não, tá? Já marquei minha terapia, porque eu não tô conseguindo lidar muito bem, não. Será que tá havendo aí uma dualidade de estou vivendo isso e não mereço viver isso? Não, eu acredito que eu mereço sim. Eu sempre acreditei que eu fui merecedora. Inclusive, eu vou só fazer um pequeno parêntese aqui, porque eu vim de uma história muito sofrida, né? Assim, eu sou órfã de pai e mãe. Perdi meus pais cedo e eu tive que lutar pela vida muito cedo. E aí minha mãe, ela sempre me ensinou realmente que as coisas iam dar certo, que eu ia conseguir, que eu ia chegar lá. Então, eu sempre acreditei nisso lá no fundo, apesar da minha história sempre me puxar para baixo. Mas eu sempre, no fundo, eu sempre assim, não, eu vou dar conta, vai dar certo, eu vou conseguir.
Eu sou positiva nesse sentido. E aí hoje eu vivo uma situação que é muito assim de, poxa, muita gente falou que não ia dar certo. Muita gente falou que eu não ia conseguir, que minha vida tinha acabado. E minha vida não acabou. Eu tô muito bem, eu ainda vou ser muito mais feliz que isso. Entende? Então é muito nesse sentido que eu vivo hoje. É Nossa, muito nesse pensamento. eu tô aqui segurando pra não chorar. Eu sou muito chorona. Não, e assim, eu vi, não sei na época que eu entrei no método, eu acho que foi a live da Grazi que eu assisti. E depois da live dela eu falei assim, não, vai, eu preciso fazer porque eu vi ela entrando no método. Era pra eu ter entrado junto com ela. Na reunião do Zoom eu tava junto com ela e Tá. ela entrou. E eu vi que ela tinha conseguido em pouco tempo, né? E eu falei, poxa, velho, era pra eu ter conseguido já. Era pra eu já ter alcançado. Não é inveja, mas é aquele pensamento de assim, poxa, se ela conseguiu, por que eu não consigo? Né? Eu posso lutar tanto quanto ela. E aí foi aí que eu realmente me decidi. E aí eu pensava, poxa, um dia eu vou estar lá na live com a Andrea falando que eu consegui, eu tô aqui, eu consegui. E ó, você acabou de influenciar uma Nutri, ó. Que linda. Olha, Acabou de inscrita. Carol. O que você tem pra dizer pra gente, Carol? Carol, é tantos milhões que vai entrar na sua conta que não deixe de fazer a inscrição por causa do valor do curso. A última coisa que você tem que pensar é o valor do curso. Porque realmente é investimento. E hoje eu já planejo entrar em outros cursos de outras Nutris. E é isso, a gente não pode parar, não pode estagnar. E nunca tá bom, né? Nunca tá bom. A intenção é sempre um desafio maior, é sempre evoluir mais. Que a intenção do método é que vocês recebam toda a base necessária. E lá dentro do método eu estimulo, não parem aqui. Continuem estudando, buscando. Vocês precisam buscar cada vez mais bagagem. Então, sim, é o método continuar investindo, né? Mas entra no método, recebe essa base, porque é segurança. Ali na hora de pesar a criança, ali na hora de pedir um exame, ali na hora de fazer uma suplementação, ali na... Enfim, é tanta coisinha assim, o que eu vou dizer para a criança na hora que ela chega na minha sala? E isso vai travando a gente. Então, eu acredito que muitas... Ó, a Carol disse que precisava dessa live. Muitas Nutris estão te vendo e falando, nossa, ela já está recebendo quase aí 6 mil reais, só faltou muito pouco no mês de dezembro, né? Eu nunca vou chegar, se chegar em 3 mil, tá bom, que era o que você pensava. O que você diz para essa Nutri que tá assim ainda, que não tá vendo potencial nela? Porque assim, quando as Nutris falam, eu não tenho dinheiro, eu não vou entrar, ninguém tem dinheiro quando entra no método. O método é para quem não tem dinheiro. Porque é lá que eles têm dinheiro. A questão é, você não tem confiança em você. Mas a partir de agora a Fran vai te passar essa confiança. O que a Fran diz para quem ainda não tem confiança em si mesma, de saber que pode gerar esses mesmos resultados que a Fran? Eu aprendi uma coisa que me ajudou muito nesses últimos meses, que é o seguinte, é pensar assim, eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Sendo assim, eu sou capaz de conseguir o que eu quiser. Então, não é só falatório, não é só falar que, ai, mas que não é bem assim, que eu tenho tal limitação aqui, eu tenho a outra limitação ali. É realmente você ir, e não é pelo dinheiro, também não. É você ir pelo seu propósito. Ache o seu propósito e se dedique ao seu propósito. Seja feliz fazendo o que você quer fazer. Se dedique ao que você quer. Porque eu vou te falar a verdade. Eu percebi que em 2022 eu não tinha mais amizade, eu não via mais ninguém, eu não sabia mais quem era ninguém, eu vivia num mundo aleatório. Tá? Eu só trabalhava. Mas eu não percebia que eu estava só trabalhando. E eu percebi isso na minha retrospectiva. Porque para mim o meu trabalho era uma coisa tão enriquecedor para mim, que me fazia tão bem, que eu não me importava de virar uma noite fazendo um plano, fazendo material para o Instagram, porque realmente não era uma coisa que, sabe? Então é lógico que eu consigo hoje ter uma estrutura
de organizar a minha semana, porque antes eu não conseguia, porque eu precisava me ajudar da forma que fosse, né, que desse certo. Então hoje eu tenho uma estrutura de conseguir falar, eu trabalho de tal hora a tal hora. Mas por muito tempo eu precisei fechar os olhos para isso e viver para o meu trabalho, para que a coisa fluísse e acontecesse. Mas o método foi o que me empurrou de verdade para frente, porque eu não enxergava essa possibilidade. Então, quando o método foi, me empurrou, aí eu realmente vi, não, eu posso ir e posso ir muito mais longe. Então, eu vou conseguir muito mais, vou conseguir ir longe. Não é isso que vai me impedir. Não é um paciente que desmarcou que vai me desmotivar. Porque hoje eu entendo que não é todo mundo que vai conseguir comprar uma consulta ou um pacote. Mas hoje eu também entendo o meu valor. E eu entendo quais são as minhas prioridades e quais que precisam ser as prioridades dos meus pacientes, se eles realmente quiserem ter evolução, que não depende só de mim. Então a minha carga foi ficando mais leve. Entende? Eu consegui dividir esse mar de águas aí, que foi deixando a minha vida mais leve. Tá falando bonito aí? A maturidade. Em menos de um ano, dá pra ver que você desenvolveu uma maturidade incrível. E que te traz na carreira uma coisa que pouca gente tem, que é a tal da resiliência. Que é entender que várias coisas vão acontecer. E que você não é uma pobre coitada, você não é a vítima da situação. As coisas simplesmente acontecem. Assim como vai acontecer com qualquer outra nutricionista, por exemplo, desmarcar uma consulta em cima da hora, né? Às vezes perguntar a consulta e não marcar, perguntar por plano de saúde, você responder e não voltar. Isso acontece com todas as nutris. Mas aí você tendo essa maturidade de entender esse processo, essa vibração ruim de sempre assim, nada dá certo. Você vai afastando essa energia e vai deixando as coisas boas virem. E aí vão vindo os pacientes certos, os pais que estão realmente querendo a mudança, e você vai ser só ali a pessoa que vai dizer, faz aqui, faz ali, vai estimular ali a criança com toda a tua alegria, teu dom ali com as crianças. E a coisa vai fluir, mas porque você aceitou esse caminhar, né? E essa maturidade só vem no campo de batalha. Não tem. Sim. E é engraçado que, assim, às vezes a gente não consegue se valorizar ou entender a nossa importância na vida das pessoas, né? Às vezes a gente acaba que é tão automático, assim, pra gente é tão... Principalmente, assim, depois do método, que eu pude estudar, entender, ter conhecimento, saber como orientar as mães, virou uma coisa tão automática orientar, que, assim, eu faço acompanhamento pelo WhatsApp com minhas mães, e é muito automático, né? Vai fazendo isso, vai fazendo aquilo outro, vamos fazer assim assado. E eu vou tentando ajudar, e tô sempre querendo saber como é que tá acontecendo. Que aí essa semana passada eu recebi um áudio que eu chorei, eu não dei conta de segurar. É uma mãe que eu acompanho de São Paulo. Ela mandou mensagem pra mim assim, Fran, você é como se fosse uma mãe pra mim. Olha. Ela falou assim, não é pela idade, não se ofenda. Mas é porque ela passou uma luta muito grande com a filha dela na introdução. E eu acompanho eles desde os 6 meses. E aí ela falou assim, nossa, eu não consigo entender, porque mesmo à distância você me pega no colo. E aí tudo que você vai fazendo, a gente vai tentando se ajustar e as coisas vão começando a dar certo. A filha dela teve refluxo, ficou muito tempo sem comer, regrediu imensamente. Começou do nada a vomitar muito e teve trauma com o alimento. Ela parou de comer. Ficou só no leite. Com 10 meses a menina só no leite. E aí eu acompanhando a família e não vai dar certo, vamos fazer assim, vamos tentar de outro jeito, vamos. E aí a menina comeu. No dia que essa menina comeu, a mãe dela me mandou foto, me mandou vídeo, me mandou tudo que tinha direito. E assim, é como se fosse minha filha, porque eu fico assim, gente, ufa, deu certo. Não porque a obrigação de dar certo fosse minha, mas pela gratidão de saber que eu pude ajudar, que eu pude mudar a vida dessa família. Que talvez sem mim essa criança fosse sofrer muito mais, sabe? Então, é pelo propósito. A gente precisa entender isso tudo é da distância. Ela não é da sua cidade. tudo. Não, nem conheço pessoalmente. Na verdade, foi sempre online. Sempre online.
E olha só quantas barreiras, né? Muitas outras deixam de atender, Sim, passa, história. E ela mudou a vida dessa mãe para sempre, né? Tudo a distância. sim. Se tornou uma amiga, então assim, não dá pra descrever, sabe? As coisas que a gente vai vivendo, que a gente vai vivenciando depois de um tempo assim. Então por isso que eu falo que hoje eu tenho muita gratidão ao método. Muita gratidão, porque assim, tudo que eu vivo hoje é baseado no que eu aprendi em menos de um ano. Foi uma chavinha que virou na minha vida, do nada, literalmente do nada. Então, ó, fala aí para essas outras que estão tentando ainda assim, ou não, o quanto vale entrar no método e ainda perguntar aqui, ó, qual o valor do método? Lá dentro do método NutriKids, eu ensino isso. Valor é uma coisa, preço é outra. Qual é o valor do método, ô Fran? O valor do método não tem dinheiro que pague, né? Primeira coisa. Eu mesma falo, o valor do método é imensurável. Não tem como eu mensurar a transformação que vai acontecer Sim, na sua vida, se assim você permitir. Agora, o preço exatamente. hoje tá 1.997, tá? Ou 12 vezes de 199. Então, dá para você aí parcelar mês a mês, pagar essa parcela aplicando o método NutriKids. Não precisa se preocupar se mês que vem você vai ter dinheiro, porque você vai pelo menos conseguir um paciente, é o mínimo, né? Um paciente por mês para pagar o método você consegue. Se você fidelizar, melhor ainda, porque se ele voltar toda semana, quanto que tá as tuas terapias hoje? Oi? Quanto tá a tua mensalidade de terapia? Só para elas terem uma ideia. Eu vou aumentar porque eu ainda não consegui aumentar agora esse início de ano, né? Então a mensalidade para o semanal tá 560 e para o quinzenal tá 360. Mas assim, eu já vou fazer reajuste porque na época que eu fiz essa precificação, gente, eu ainda não tinha visto a aula, tá? Então é só um detalhe, eu ainda não tinha feito os cálculos, não tinha. Então, depois que eu assisti a aula, eu vi a necessidade de realmente voltar e fazer a precificação. Eu peguei um material básico mesmo, no caso, daquele material antigo que tinha lá no grupo, e peguei uma base para eu montar o meu. Uhum. Mas depois que eu aprendi a precificar, eu falei, não, preciso ajustar isso aqui. Mas ainda, para os próximos meses, aí eu vou estar ajustando o valor. Mas aí, ó, eu comecei cobrando 580 e fiquei por muitos meses assim. Aí depois aumentou para 600 e alguma, 640, depois aumentou para 720. Então a gente vai aumentando conforme a demanda vai aumentando também, e a segurança nossa, e enfim. Mas ó, isso foi só para dizer que se você tiver um paciente de terapia alimentar, né, você consegue pagar aí a mensalidade do MET e ainda sobra, né? Sobra ali para você começar a viver um pouco, mas é claro que a intenção é que você cada vez vá aumentando a sua agenda. Então é isso. O método NutriKids, se você permitir, ele se paga sozinho. Então, para quem está com dúvida, suas últimas palavras, que vai acabar aqui a live agora só uma hora, fica em cima do. Não, o que eu tenho para dizer é que se eu conseguir, vocês também conseguem. Porque eu nem acreditava que eu ia conseguir. Então, se você pelo menos acredita em você, se tem lá no fundo um pinguinho de chance de você falar assim, eu acho que eu consigo pelo menos pagar a parcela, paga a parcela e vai. E trabalha para ganhar milhões, mesmo não tendo retorno nenhum, tá? E vai, que lá na frente vai dar certo. Perfeito. É isso aí. Primeiro acreditar em você, depois acreditar no método, e aí saber assistir as aulas, cada uma no seu ritmo, né? Não precisa também comer todas as aulas de uma vez só, você pode ir assistir Sim, conforme a necessidade dos seus pacientes. Não precisa estar em todas as mentorias, você pode vir uma vez por mês, que já vai te ajudar a trazer um gás ali para o seu mês. A intenção é que você tenha em mãos essa Bíblia, né? Que eu considero o método NutriKids a Bíblia. exatamente. Precisou estar. Não, e assim, antes as mães tentavam me convencer a atender por plano. E hoje eu consigo convencê-las, mesmo tendo plano, que elas precisam do meu acompanhamento, não é do acompanhamento do plano. E com isso eu tô indo. Perfeito. É isso, é a segurança que você está transbordando
porque você tá vendo o resultado no seu trabalho. E aí não tem como, foguete não tem ré, minha flor. Daqui uns meses você vai voltar aqui, eu tenho certeza que você vai estar lá, ó, na lua. Pode deixar. Muito obrigada. Ó, a Nada. aluna, o método é maravilhoso. Ô, Bia, vem fazer uma live comigo, Bia. Vou te chamar no direct. E teve uma mãe aqui, deixa eu só voltar, ó. A Santélia falou, a Nutri que mudou a vida dos meus filhos. Eu precisava encerrar essa live lendo esse comentário, porque é isso. O método Nutri. Minha primeira terapia alimentar, tá? Então, o método Nutri vai te munir de conhecimento para você transformar a vida de outras famílias como a Fran está transformando. Muito obrigada, Fran. Muito sucesso para você. Nada. É muito bom te ver com um sorriso no rosto. E que tudo dê certo. Qualquer coisa é só gritar, você sabe. Pode deixar, muito obrigada. E é isso, gente. Vale a pena. Invistam em vocês, no conhecimento de vocês, que vale a pena. Perfeito. E se alguém quiser, ó, chama a Fran no direct, porque você tira dúvida com ela sobre o método, para ver se o que ela tá falando aqui é verdade ou não, né? Que tem gente que ainda duvida. Sim, pode chamar lá. Falar, pergunta, se você tiver alguma dúvida, que ela vai te responder. Porque quando sou eu, não, mas é porque eu pergunta para uma aluna que é mais fácil de você acreditar. Maravilhoso, motivador, sem dúvida, Kate. Um beijão, qualquer coisa, estamos aí de plantão. Obrigada, Fran. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Com Deus.